De Frente com o Sagrado, o seu programa de amor e fé. Estamos chegando, mais uma vez, trazendo polêmica, discussão, orientação, perguntas e respostas. Hoje, fomos agraciados com uma presença ilustríssima no nosso programa. De Frente com o Sagrado está chegando e trazendo, neste momento, uma convidada muito especial. É uma pessoa no qual eu tenho um carinho imenso, por tudo que já vivemos, discutimos e buscamos sempre no meio religioso, no qual somos seguidores da nossa matriz da cultura afro, buscar orientação, esclarecimento. Tenho o prazer de ter ao nosso lado hoje Dr. Mário César Barcelos, dispensa comentários, já é o nosso convidado especial de sempre. Adriana Souza, uma pessoa ilustríssima, filósofa por formação, professora, diretora de algumas escolas no estado, pós-graduada em gestão política, uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto sobre a cultura e sobre o trabalho que ela desenvolveu com muita ênfase e com uma qualidade belíssima perante a Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. A Adriana, para quem não sabe, conhece agora, também é orientadora espiritual. Tem sua casa, tem seus seguidores, no qual ela procura, além de passar o conhecimento religioso, ela procura passar o conhecimento daquilo que ela viveu, que ela conhece bastante, que é a questão profissional, dando na religião os princípios da sua formação. Adriana, querida, nos fale um pouco do seu trabalho frente à Secretaria dos Direitos Humanos, no qual você fez parte há muito tempo, defendendo essa questão da orientação sexual e a identidade de gênero. O que você pode nos falar sobre o seu trabalho, querida? Primeiramente, é um prazer estar aqui contigo, Miro, é um prazer estar aqui com o Dr. Mário, né? E dizer que realmente a gente tem esse estereótipo, né, já taxado de que nossas religiosidades de matriz africana são rodeadas de pessoas ignorantes, e não é verdade, né? Eu estive na Secretaria de Direitos Humanos durante 3 anos, né, e passei por vários segmentos dentro da área de direitos humanos, e a gente pôde estar nesse período, além de fazer um trabalho ao longo de todas as cidades, ou quase todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, na área de garantia dos direitos de todos os humanos, né? Porque a gente fala em direitos humanos e pensa que é uma coisa específica, né? Hoje em dia é muito moda ligar direitos humanos a direitos de presidiários, a direitos, né? E, na verdade, não. A gente está falando de um todo, inclusive do direito das pessoas em vivenciar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, né? Da forma que for e no contexto em que estiverem, né? Então, a secretaria na qual eu fiz parte, ela tem um leque, né? Porque a secretaria ainda existe, ela tem um leque que abraça da criança, adolescente, as comunidades quilombolas, a população negra do estado, a comunidade LGBT do estado do Rio Grande do Sul, ao povo de terreiro também. Então, é uma secretaria que visa implementar políticas públicas para diversos segmentos, né? E é uma secretaria que tem esse objetivo, que é garantir que os direitos sejam validados no cotidiano da sociedade e implementar política pública, né? Por isso que a gente ia nas cidades, conversava com as pessoas e com as organizações de cada
sociedade para pensar e formular política pública para esses segmentos da sociedade. O que nem sempre é possível, né? Porque a gente, nessa luta, né, a gente vai batendo por diversas coisas, né? Por mais que a gente proponha legislações ou pudesse estar propondo algumas outras coisas em prol de diversos segmentos, inclusive a comunidade LGBT, né, a gente vai esbarrando, né, no entendimento da Assembleia ou da própria gestão né, partidária, né, do governo do Estado, né, a gente vai tentando de alguma maneira construir algo que possa suprir as necessidades de quem está na ponta e, ao mesmo tempo, dialogar com as diversas áreas políticos partidárias, com diversos entendimentos em relação à temática de direitos humanos de um modo mais amplo. Esse período que vocês têm feito a secretaria, tá? Teve algum segmento específico que você vivenciou? Quando a gente fala, eu digo são duas vertentes que sofrem uma dificuldade muito grande no estado do Rio Grande do Sul para ser falado. Não é nem para pensar em política pública, é para falar sobre o tema, que é a questão da orientação sexual e identidade de gênero, seja a comunidade LGBT no estado do Rio Grande do Sul, né? Por mais que se tenha um diálogo, quando vai-se falar em implementação de leis, e o Rio Grande do Sul ele é um estado que virou referência, porque muitas coisas inicialmente aconteceram aqui, como a Lei 11.045 de 2002, né? E que nosso aqui está muito à frente dessas questões. Sim, está muito à frente. É uma referência nacional, né? Isso, é uma referência. E então, mas ainda é muito difícil falar de que formas garantir esses direitos que o próprio Estado já fez garantir por lei, mas na prática é muito difícil isso. E a outra questão é falar sobre a questão da negritude no Rio Grande do Sul e, por consequência, né, os povos de matriz africana. E aí, quando a gente vai falar, quando eu falo da negritude, eu estou colocando junto, né, os povos de matriz africana, os quilombolas, porque tudo que é ligado à questão, inicialmente, né, a questão do povo negro no Rio Grande do Sul, bate em várias barreiras para a implementação de legislações e para a implementação de política pública mesmo. É difícil falar sobre, por exemplo, sobre o povo de terreiro no estado do Rio Grande do Sul sem que esteja altamente estigmatizado assim, como algo ruim e taxado como algo não benéfico para qualquer partido público levantar bandeira. Mas aí, doutor Mário César e Adriana, eu já quero polemizar com vocês. Se você mesmo está me dizendo que existe uma resistência, não só com a implementação de políticas públicas, mas também, e eu entendo que a questão social também seja fundamental para isso, será que não seja o próprio povo de terreiro que não tenha uma unidade, não sejam unidos, porque eu entendo de uma forma muito criticada. Porque eu sempre disse, e eu sempre falo nos meus questionamentos, que eu não consigo ver esse povo do axé, como se chama na Bahia, né? Povo do axé, esse povo da cultura da matriz, um povo unido. É o povo mais desunido que eu já vi. E sabe por quê? Pela questão da fogueira das vaidades. É uma disputa de beleza, é uma disputa de vaidades, e que aí eu acho que leva para o desencontro. Então, como é que você, pertencendo a uma secretaria, brigando pelos direitos dos quilombolas, dos negros e dos afro-umbandistas, como é que você vai sozinha brigar contra eles mesmos que não são unidos? Não temos aí um problema muito sério também? Vocês não veem dessa questão? Bom,
Para falar em preconceito, a gente vai ter que voltar no passado. Porque o preconceito com relação a negros, vamos dizer, e a própria religião, ela nasceu na África também. Eu dou o exemplo como, por exemplo, o povo do Daomé, que hoje é a República do Benin, eram altamente preconceituosos com relação ao pessoal Yorubá, da Nigéria. E vice-versa. Tanto é que no P estava em guerra com Queto. Terra de Nanã, de Omulu. Entendeu? Então, o que acontece? Quando chegou no Brasil, o povo negro chegou no Brasil, esbarrou no povo mais preconceituoso que existe neste planeta, que é a raça branca. Eu sou branco, acho que entre aspas. É Moro, você é Moro. Sabe? Acho que eu sou, eu acredito que seja. Mas se olharem para mim, está lá escrito raça branca, caucasiano. Doutor, só para dar uma ponte, você sabe, meus amigos, como está na minha certidão de nascimento? A minha cor é parda clara. Está na minha certidão. Isso é uma brincadeira. Então, o que acontece? Quando eles chegaram aqui, eles viram que o preconceito que existia entre eles lá na África era uma piada em comparação com o preconceito que eles sofreram aqui no Brasil. Boa colocação. Quer dizer, a própria política no Brasil, as assembleias legislativas, as casas de cultura, as casas onde se reuniam os maiores nomes da cultura europeia, do conhecimento universal, dizia que negro não era só subraça. Negro não é humano. O negro não era humano. Então, para se ver até que ponto se chegou o preconceito. Só que esse preconceito, ele se manteve forte, se mantém forte até hoje, mas ele se fragmentou em várias coisas. Racismo, homofobia, vaidade. Porque o preconceito, ela é a mãe de todas essas coisas, até a xenofobia. Até a xenofobia, de não aceitar gente de outros lugares. Se existe xenofobia interna hoje no Brasil, porque o pessoal do Nordeste é muito criticado e é muito perseguido pelo povo para baixo, do Sudeste para baixo, imagina vindo de fora, imagina sendo negro. Então, até abrir espaço para o negro em faculdades. Eu sou contra essa questão de cotas. Eu sou raciais? Contra tudo isso. Eu sou contra essas coisas. Porque todos nós somos seres humanos. Então, dentro da religião, não há a união em virtude de uma vaidade que é histórica. Por quê? Porque um doté, ou seja, um zelador da nação Euefon, que veio do Daomé, hoje República do Benin, ela respeita, mas se acha superior aos tatetos e mametos de Angola e dos babalorixás e alorixás do Queto. Mas nós estamos falando o seguinte: tateto, mameto, Angola. Babalorixá e alorixá, Queto. E Doté no Efon. do Efon. Do Efon. Então, o que acontece? Ela, uma hipótese, Adriana. Doté. Ela pertence
a religião vinda do Daomé. Eu sou de Queto. Eu vou respeitá-la. Poxa, a Adriana é uma grande mulher, é uma zeladora de renome, muito conhecimento, tem todo o meu respeito. Mas falta muito para chegar perto da gente. A discriminação já começa aí dentro da discriminação. No íntimo, eu sempre vou achar que eu tenho um pouco mais do que ela. E ela vai achar que tem um pouco mais do que eu. E se nós puxarmos... O senhor está falando dessa divisão histórica, eu achei fantástico, né, esse preconceito histórico, e falando do candomblé. Se nós vamos falar no Rio Grande do Sul, que aqui a gente fala de batuque, aqui a gente vai ter, digamos que essa mesma... esse mesmo olhar quando a gente vai falar em cabinda, né? Jexá, Oiá, né? Existe sim, né? Eu não sei se dá para ranquear, mas no estado do Rio Grande do Sul a gente ouve muito quem é de cabinda, de certa maneira, sentir-se melhor do que de quem é de Jexá, por exemplo. Sabe o que é? É que, na verdade, Mário César, aqui no Sul, nós temos, tanto quanto no candomblé, temos o Angola, o Queto, o Efon. Aqui no Sul, no batuque, né, nós temos uma questão bem dividida. Por exemplo, nós temos aqui Jeje e Jexá. Jeje, Jexá. Oió e Cabinda e até Nagô. Perfeito. Mas como cabinda, que não é cabinda, porque tu me explicou o que é cabinda, né? Cabinda não é nem sequer um lugar na África, né? O que acontece? Por ser um lado muito fechado, um lado muito polêmico para entrar, já não existe mais as raízes da cabinda, bem lá de trás, pessoas conhecidíssimas. Existe ainda hoje uma pessoa que eu respeito bastante, Cleon de Oxalá, né, que tem uma matriz que ele preserva muito, mas cabinda se intitula o sumo do conhecimento. Uhum. E aí, geralmente, nessas casas de cabinda, quando vai o jeje, certo? Quando vai o jexá, quando vai se tocar por orixá, eles ficam assim, ó, que é isso? Meu Deus do céu, como é que é? Então, como tu falaste, existe também essa discriminação. Mas eu posso te explicar com uma frase até pequena. O preconceito se transformou numa pandemia. Ele é contagioso. Dentro da religião de matriz africana, ele é contagioso. Porque os primeiros navios negreiros que vieram para o Brasil vieram da Nigéria. Foram para a Bahia. Para a Bahia. Entendeu? Depois, os de Angola, Congo, vieram para o Rio de Janeiro pela distância entre um continente e outro, que está mais encostado um no outro. Mas como o Rio de Janeiro era muito mais povoado, tinha muito mais necessidade de ter mão de obra, porque a mão de obra indígena e nada era a mesma coisa. Então, vieram para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, essas coisas, São Paulo e tal. Só que o preconceito começou a descer e subir. Por quê? Quem chegou até o Nordeste, excluindo a Bahia, e que criou o Xangô do Nordeste, isso vem do Amazonas. Aí você exclui. O tambor de mina, sim, entendeu? É uma dissidência, Queto. E aqui no Sul, teve o mesmo contágio. O povo do Sul, do Rio Grande do Sul, foi contagiado por essa vaidade, esse preconceito todo. Por isso é que Cabinda não se dá bem com o pessoal de Jeje, de Jexá e de Oió. Cada um se acha melhor do que o outro, porque é assim que é.
Essa é a verdade. Se eu estiver errado, por favor, Não? me corrija. Mas a visão é clara. O preconceito é claro. Então, ao invés de se unirem, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, a religião afro, ela venceu todas as barreiras, mesmo com todas as famílias mutiladas, separadas, espezinhadas, mortas covardemente, como foi a história podre desse país, porque o Brasil não tem uma história bonita, desde a descoberta, porque os bandeirantes, exaltados bandeirantes, eles destruíram milhares de aldeias para abrir o Brasil, para abrir estradas no Brasil, para fundar cidades no Brasil. Então não venha me dizer que o Brasil... Mas ali também já tinha discriminação para Claro, jesuítas? mas é claro. A discriminação não era só com negro, era com índio. Isso é um bando de ignorante, analfabeto, estúpido, selvagem. Adriano, tu tá aí nos olhando aí, tu quer falar alguma coisa. Eu sei que tu quer falar alguma coisa. Eu quero que ela diga, não, você está errado num ponto. Por favor, fique à vontade. Não, eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu falo sempre que é necessário que a gente comece a implementar, inclusive nos nossos espaços, né, religiosos, o processo de descolonizar as mentes, eu falo isso, né? Que é tu tirar essa ideia que é mantida no nosso Brasil, né? Depois de tantos anos, a gente ainda continua como pessoas colonizadas, assim. A gente ainda acha que a gente vive sob domínio europeu, a gente ainda acha que o bonito é o de fora, não é a produção interna. E a gente vive e muitos desses preconceituosos dentro da religião são pessoas que acham que a sua nação é mais verdadeira, mais pura, mas disseste uma coisa fantástica, é aquela coisa, a nossa religião é fantástica porque resistiu imensamente e se adaptou. Eu digo, e aí talvez seja polêmico, eu sempre digo, me apresente uma casa no Brasil, candomblé, nação, que faça religião puramente africana que se fazia. Não. Todas foram adaptadas. E a partir do momento que eu tive que adaptar, a partir do momento que Miro teve que adaptar, que você teve que adaptar, a sua mãe de santo, seu pai de santo, quem ele fez, seu feitor, teve que adaptar em algum momento alguma coisa, nós não estamos falando mais de algo extremamente puro, que vem da ideia, né, vem dessa ideia do caucasiano, né, do ariano, da raça pura, que é isso que trazem para a religião africana, né? Dessa coisa a minha é mais pura, né? Os de Cabinda falam da questão do pai Valdemar, do Camucá e tudo mais, né? Tem toda a história dele, então o rei, né? E uma história que, na verdade, eu até li sobre essa questão do Camucá, é uma história que na sua história ela se perde, porque já se diz que nem existe o Xangô Camucá. Tá? A própria história se desconstrói quando começa a não ir ao encontro daquilo que eles mesmos afirmam. Vejam bem, meus amigos, nós estamos aqui, sob hipótese alguma, querendo discutir sobre Cabinda, porque nós nem conhecemos Cabinda. Estamos falando sobre religião e sobre aquilo que a gente lê e que a gente sabe. Nós estamos aqui para trazer aos senhores, né, e até os próprios nossos amigos da nossa matriz, a questão da discussão. E discussão, quando você mesmo falou, porque a religião é a religião da resistência. Mas, meus amigos, tudo que é resistência é minoria. E nas minorias, eu pergunto para vocês, tá? Por que a Igreja Católica, por que a Igreja Evangélica conseguem, e até a doutrina espírita também, por que eles conseguem? Eu não sei se vocês deram conta qual é o nosso ranking na questão de percentual sobre seguidores da nossa religião?
Vocês se deram conta? Qual é o nosso ranking em colocação? É muito pequeno porque as pessoas negam que você doce. Bom, vou chegar aí. Eu vou chegar aí, concordo contigo. Mas acontece que eu não consigo entender por que a igreja evangélica, a igreja católica, ela consegue congregar tanta gente, vejam bem, unidas. Se nós tivéssemos uma minoria unida, seríamos mais fortes, mas nem a minoria é unida. E aí como é que eu vou querer enfrentar um outro segmento, de qual ordem seja, se eu não consigo ter dentro do meu segmento a unidade? Eu estive indo a Salvador, estou indo seguido agora, porque eu estou fazendo parte lá do Ilha Pofonjá, lá na Mãe Estela, então eu estou vivendo o candomblé diariamente, aliás, com frequência, e eu digo, adoro o batuque, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Mas o candomblé é muito lindo. O candomblé é muito lindo. É uma estrutura. Tem começo, tem meio e tem fim. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus de todos nós. Que abençoe vocês. Até semana que vem. Oxói, Biorixá.